Olá, boa noite. Chegando mais uma vez para o programa Dormindo com Deus. Já estávamos iniciando, mas problemas aqui com a internet. Foi impossível estarmos juntos. Eu já ia começar com a nossa ilustração aqui, mas isso não foi possível. Meu maior interesse é manter sempre o nosso horário, estar sempre juntos, mas infelizmente a internet às vezes tem os seus problemas. Espero em Deus que isso tudo passe. Mas vamos lá, eu sou o pastor Marco Antônio e esse é o programa Dormindo com Deus. Vai ao ar quando a internet não cai, de segunda a sexta, das 10h30 às 11h. Hoje você vai ter que me dar mais 10 minutos do seu tempo, porque passou. Problemas aqui com a internet na região, mas voltou, graças a Deus. E nós estamos lembrando, e eu estava falando, que nosso coração está apertado e triste com a perda da nossa irmã Josefina. Ela teve Covid e houve complicações. Sua morte não foi por causa do Covid, mas as complicações causadas após o Covid. Tanto é que o sepultamento vai ser aberto, não haverá problema, porque ela já tinha passado a crise do Covid, mas depois teve os seus problemas. Então nós estamos aí expressando nosso sentimento à família Caron, ao Edmilson, à sua esposa, a Juliana, que o Senhor conforte e console o coração dos familiares numa hora como essa. Que o Espírito de Deus paire sobre a família, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos hoje com uma historinha especial do evangelista e a sua esposa. Eu não sei se você já ouviu essa historinha, mas se não ouviu, você vai aprender um pouquinho sobre uma situação caseira. O texto fala assim, certa vez um jovem evangelista estava enfrentando sérios problemas com a sua esposa. Em vez de procurar para resolvê-los, preocupava-se mais com a sua reputação, com a campanha evangelística que estava para realizar, do que tentar reconquistar a esposa e restabelecer o relacionamento entre ambos. Certo dia, quando se ajoelhou para orar acerca do grande ministério que desejava exercer para Deus, o Senhor dirigiu-lhe uma pergunta inquietante: como posso confiar-lhe a minha esposa se você não está sabendo cuidar da sua? Como posso confiar-lhe minha esposa, disse o Senhor para ele, se você não está sabendo cuidar da sua? Nossa família deve ter prioridade. Muitas vezes nós ficamos ocupados com tantas coisas e esquecemos de cuidar dos nossos. E em nome de Jesus, que essa pequena ilustração possa levar você a refletir onde estão os teus cuidados mais preciosos. O Senhor nos chama a atenção para então cuidar daquilo que Ele nos deu. Herança do Senhor são os nossos filhos, e a esposa e o marido se tornam uma só carne quando estão unidos, casados, segundo a vontade de Deus e não dos homens. Amém? Nós estamos vendo os milagres de Jesus. E cada vez que a gente olha para os milagres de Jesus, ficamos assim impressionados, empolgados, como temos um Deus
que enxerga mínimos detalhes e é capaz de fazer aquilo que ninguém faz. E os milagres de Jesus são divididos em grupos, tais como milagres realizados na natureza, milagres realizados como curas físicas, milagres realizados como expulsão de demônios, milagres realizados na multiplicação, milagres realizados na ressurreição dos mortos. O nosso tema durante esses dias tem sido os milagres realizados nas curas físicas. Nós começamos a ver ontem ali justamente a cura da sogra de Pedro. E eu quero convidar você a olhar para Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8. Eu estava compartilhando esse texto na igreja hoje à noite, falando e pregando um pouquinho sobre a distinção dos milagres do capítulo de número 8. Mas agora eu quero parar nos versículos de 1 até 4 do capítulo 8 de Mateus. Dentro da cronologia dos milagres, este é o sexto milagre. Mas eu quero dar ênfase em especial àquilo que está aqui em Mateus capítulo 8, verso 1 até o verso de número 4. Diz assim: quando Jesus desceu do monte, talvez você pergunta, mas desceu de que monte? Do Sermão do Monte, onde ele apresentou à humanidade o sermão mais espetacular que alguém já pôde pronunciar. Não é de nenhum presidente de país, esse é do Senhor. E alguns estudiosos têm chamado do Sermão do Monte de contracultura, porque vai indo contra a uma cultura, e ele fala completamente contra a cultura que estamos acostumados a viver. Diz assim, então, quando Jesus desceu do Monte Mateus capítulo 8, verso 1, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. E então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá apresentar-te ao sacerdote e faça oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Muito bem, nós temos aqui o milagre do Senhor Jesus sendo realizada na vida de um homem que estava completamente impuro, por assim dizer, ou estava completamente debilitado fisicamente por causa da sua lepra. Quando nós olhamos a lepra no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver que era um problema, uma doença de pele. Doença essa que provocava um impacto social muito grande. Quando nós olhamos para como eles tratavam essa doença, ela causava não só um impacto na vida da pessoa com relação ao peso daquele pedaço de extremidade do corpo sendo derretido, por assim dizer, desfeito e apodrecendo, caindo, mas também causava um impacto social muito grande. Era tanto físico, mas também social. Primeiro passo, quando alguém era
era infectado com a lepra, ela era isolada da sociedade. Ela ficava isolada. Quem tocasse em um leproso ritualmente ficava imundo, como nós vemos em Levítico capítulo 13, verso de número 45. E o texto nos fala que o Senhor estendeu a mão sobre este homem. Mas essa era uma situação. As vestes do leproso eram rasgadas. Veja que ele ficava isolado, ele não podia ser tocado e as vestes ficavam rasgadas, os cabelos ficavam desgrenhados, descabelados completamente, ou não penteavam. Ainda, quando alguém chegava perto, o leproso tinha que gritar: imundo, 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 mas não era imundo aquele que estava aproximando dele. Ele, então, avisava a todos que ele era alguém imundo. Outras pessoas deviam ser avisadas do estado impuro do leproso. Essa era a situação. Mas a lepra, ela traz um símbolo do pecado. Porque a lepra, ela tem 3 pontinhos que ela era extremamente levada em consideração. Primeiro, a doença de pele era repugnante. Repugnante. As pessoas ficavam deformadas. E não sei quanto a você, mas pode imaginar alguém com um pedaço do nariz soltando, os lábios soltando, o dedo perdendo, era repugnante. Segundo, a lepra ela era contagiosa. Por isso que havia separação. Falando em separação, nós estamos calejados nesse um ano sobre isolamento. Agora você pode ter uma noção de como era o leproso naquele momento. Ele ficava isolado, mas não isolado com TV no quarto ou como nós estamos fazendo. Ele ficava isolado da sociedade mesmo. E vivia um grupo específico à parte da sociedade. Também a lepra era incurável. A lepra era incurável. Portanto, nós encontramos esse paralelo com o pecado na Bíblia, porque o pecado ele é repugnante. E nós olhamos na palavra de Deus que o pecado traz condenação, a acusação de Satanás. É o peso que nós temos por causa do pecado. Ainda, o pecado é contagiante. É mais fácil fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa. É impressionante como o pecado é contagiante. A pessoa faz a coisa errada, mas não é capaz de fazer a coisa certa. Eu chamo o pecado igual o cão sarnento. O cão bom não passa saúde para o cão sarnento, mas o cão sarnento passa sua sarna ao cão bom. Então o pecado é contagiante, envolve aí e seduz e leva a fazer coisas que jamais deveriam ter sido feitas. Por isso que é considerado na Bíblia a lepra como um pecado, porque ela é repugnante, é contagiante, mas ela também, naquela época, era incurável. O leproso sabia que ia morrer, não tinha jeito, incurável, não existia remédio pelas forças humanas para curar a lepra. E não há remédio por forças humanas para curar o pecado. Não existe.
esse homem que era o leproso e que veio para adorar ao Senhor, essa era a condição dele. E eu quero destacar que aquele homem veio para o Senhor e ele não pediu a cura. Ele sabia da sua condição, mas no texto não diz que ele pediu a cura. Ele disse assim: ó, se quiseres, pode me purificar. Ele não chegou ali para pedir. Ele sabia da sua condição. O grande problema do ser humano é que às vezes ele não entende a sua condição de pecador, de leproso espiritualmente. Ele não entende a sua condição de que precisa ficar limpo, não por forças humanas, mas por Deus. Esse leproso chegou para suplicar a sua cura, mas ele adorou ao Senhor. O texto diz que ele aproximou e adorou. Eu até falei um pouquinho hoje à noite que na minha vida ministerial, poucas vezes eu tenho visto pessoas enfermas, doentes, que chegam para adorar, querem a cura. Às vezes querem a cura e procuram a cura de tal maneira que depois que são curadas, esquecem de Deus. Deixam Deus de lado. Esquecem completamente do milagre realizado pelo Senhor. Esse homem chegou para adorar a Deus. Ele aproximou-se e adorou e disse: se quiseres. Não chegou impondo: o Senhor tem que me curar, o Senhor vai me curar. Não, ele chegou para adorar ao Senhor. E o trecho da palavra de Deus é tão rico que ele diz: olha, Senhor, se quiser pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Você já adorou o Senhor de tal maneira em que você disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar? Talvez a gente não faça isso dizendo: mas purificar do quê? Eu não matei, eu não roubei, eu não usei drogas, então eu não tenho pecado nenhum. Mas mentiu, pensou mal, falou o que não devia, está tão leproso quanto o leproso da história. Mas a sua lepra, diferente do leproso daqui, não é por fora, é por dentro. E o único que pode purificar é a pessoa do Senhor. Ele disse purificar, ele não disse curar. E quando olhamos então, Jesus estendeu a mão. Olha, o leproso não poderia ser tocado por ninguém, mas Jesus toca na nossa ferida. Jesus tocou na lepra daquele homem. Jesus toca na minha ferida e na tua ferida. Ele não toca para colocar o dedo e abrir mais, mas ele toca para curar, limpar, purificar e tirar toda a podridão da alma. Nessa noite, o Senhor quer purificar você, limpar você. Talvez você já tomou banho, mas ainda não está limpo. Não está limpo por dentro. Ainda hoje, você pensou o que não devia, falou o que não devia, fez o que não devia, e você sabe que essa lepra chama-se pecado e carece da graça e da misericórdia de Deus. Bem contrário da lei mosaica, você pode procurar em Levítico capítulo 5, verso de número 3, que era para não tocar no leproso. Jesus, ele chega
e então toca. Nós encontramos aqui o amor milagroso do Senhor. Há coisas que ninguém quer tocar, ninguém quer falar, ninguém gosta de mencionar, mas o Senhor, Ele tem facilidade de pegar as nossas chagas, pegar a nossa lepra e curar. O texto diz que Ele veio e tocou, quebrando a regra lá de Levíticos, mas quebrando a regra para que aquele leproso pudesse ser completamente limpo. Olha, muitos estão sobrecarregados de culpa, de pesar, acha que Deus não se importa, que Deus não está nem aí para aquilo que você está passando. Isso é uma mentira diabólica. Satanás está trabalhando na sua mente e prendendo a tua mente, o teu coração, e colocando Deus como um ser que é completamente distante de você. E isso não é uma realidade. Deus está próximo. Ele vem e Ele toca a nossa ferida. Ele tem compaixão e teve compaixão desse homem que estava numa condição terrível e ele chegou ali para adorar. E o texto nos fala que no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Não foi aí ao passar do tempo, mas no mesmo instante. Olha, o Senhor perdoa os nossos pecados e limpa o nosso coração no mesmo instante. Ele é tão poderoso que Ele é capaz de tocar na nossa vida e no mesmo instante transformar a condição de leproso para alguém limpo. O texto diz que no mesmo instante ele ficou limpo. Instantaneamente, Deus toca e cura. Nessa noite, olha, o Senhor vem sobre a nossa ferida e Ele é capaz de mudar a história. Quando pequeno, criança, fazíamos carrinho de rolemã. Minha mãe está me assistindo aqui, na rua de casa é uma descida onde nós morávamos, ali na Vila Lemos, e fazíamos carrinho de rolemã. E vez ou outra, quando caíamos do carrinho de rolemã, arrastávamos a pele no asfalto e aquilo fazia aqueles machucados doloridos. Eu não sei se tem hoje, mas antigamente tinha um pozinho chamado sufa. E quantas vezes no machucado colocava sufa para secar mais rapidamente aquela ferida. E quando era superficial, ela realmente ajudava a secar. Mas quando a ferida era funda, ficava então para o lado de cima da ferida, do machucado, cicatrizado, mas embaixo a carne ia apodrecendo. Muitas vezes nós jogamos sufa na nossa lepra, nos nossos pecados, e aparentemente está tudo sequinho, tudo arrumado. Você quer um exemplo maior do que Davi? Davi jogou sufa na sua lepra. Talvez você diga assim, pastor, mas Davi não ficou leproso, me entenda. Ele pecou com Betseba e para arrumar o seu pecado, ele deu um jeito de matar o seu comandante ou colocar na fileira para que ele pudesse ser morto, e então tomou a esposa dele, trouxe para casa e assumiu como sua mulher, colocou sufa.
na ferida, colocou sulfa. Eu não estou dizendo que a sulfa não vai resolver. Estou dizendo aqui, espero que você me entenda, que às vezes por cima fica sequinho, mas lá embaixo há uma grande ferida, uma grande lepra. Está fazendo com que a carne fique apodrecida. Conheci várias pessoas na minha vida ministerial que a lepra estava apodrecendo. Casamentos em que houve traição e nunca foi confessado, tratado. E cada vez ia de mal a pior. Pecados de mentira, de roubo. Eu me lembro que certo jovem que cometeu um delito e veio me confessar, eu disse, olha, Deus te perdoa. Como pastor, eu tenho o coração aberto, quero te dizer que você também tem o meu perdão, mas tem uma coisa que eu preciso lhe dizer. Vai e devolva, restitui o que você pegou. Ele não fez, ele colocou sulfa. A lepra estava lá e sua vida foi de mal a pior. Só Jesus é capaz de mudar a história. E esse homem leproso tem a sua carne limpa. E é impressionante que Jesus pede para ele que agora cumpra a lei. Jesus não cumpriu a lei para curá-lo, mas ele pede que ele cumpra a lei, vá e mostre então ao sacerdote. O sacerdote era o médico, ele que declarava se havia cura, se tinha cura ou não. E quando isso acontecia, ele tinha que fazer algumas coisas que nós encontramos em Levítico capítulo 14, o processo da purificação. E essa cerimônia, ela envolvia duas aves, cerimônia de duas aves. O primeiro estágio da purificação e o estágio civil. A segunda ave era solta e o indivíduo levava as duas, mas a segunda era solta e o homem rapava todo o pelo do corpo e também ele se banhava do corpo inteiro, imergindo na água. E veja que ali vai registrando tudo aquilo que era o processo da purificação. E isso aqui só chama-nos a atenção que na nossa vida cristã ela precisa e necessita de um processo. E Deus é especialista em trabalhar com os processos da nossa vida. Ele trabalha na minha vida e na sua vida com processos. Assim como esse homem, para declarar limpo, ele ia todo o estágio do processo, para que então o sacerdote dissesse a ele, olha, você está limpo da sua lepra. Quero te lembrar que o Senhor nos purifica, o Senhor nos limpa, acaba com o nosso pecado. Graças a Deus, Ele perdoa, Ele purifica. Mas a nossa vida ainda tem um processo que nós não podemos abandonar ou deixar. E eu e você somos convidados para trilhar esse processo. E quantas vezes as pessoas acham que, olha, eu me converti, pronto, acabou. Eu fui batizado com o Espírito Santo, pronto e acabou. Mas Deus, que é especialista em tratar e trabalhar conosco, de repente nos envolve em algumas situações que você descobre que você é rancoroso, que você tem amargura, você descobre que você é orgulhoso nesse processo. E Deus é especialista nos processos da nossa vida, para que eu e você venhamos a nos apresentar sem nenhuma lepra e poder voltar à sociedade
à comunidade. Impressionante que para que esse homem pudesse voltar à sociedade, ele tinha que fazer todo esse processo. E o sacerdote teria que declará-lo limpo. Ele foi limpo pelo Senhor Jesus, mas o processo não foi abandonado. Deus nos limpa, o Senhor nos purifica, mas Ele trabalha no processo da nossa vida. Há situações que com 51 anos hoje, eu não passei com 20 ou 30 ou 35. E com o passar do tempo, o Senhor vai trabalhando nos processos da minha vida, para que eu possa ser ou possa chegar à estatura do varão perfeito, em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite, essa palavra possa ficar no seu coração. O Senhor, Ele toca na nossa ferida, Ele nos cura e Ele também trata e trabalha nos processos da nossa vida, para que possamos ser varão, mulher, adolescente, na estatura do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar, estou vendo aqui pedidos. A Maria Bueno está pedindo oração para a Rosângela. Maria saiu hoje do hospital, está se recuperando. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Dona Maria também pela sua sogra, pela mamãe do Valdir Bueno, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando e clamando por ela. Quero lembrar do Gerry, da Simara, que estão com Covid. Irmãos, esteja orando por eles, em nome do Senhor Jesus. O pastor Gerry e a Simara estiveram conosco e na terça-feira a notícia foi que estavam aí com Covid. Vamos orar por eles, em nome de Jesus. Também orar pela irmã da Tânia, irmã do pastor Paulo, a Lúcia, que também está com Covid e carece das nossas orações. Vamos orar, crendo no toque de Deus. Também a oração aqui pela Rosângela e pela família, aí Caron, que perdeu aí a irmã Josefina, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós estamos. Nós suplicamos, ó Deus, a Tua graça, que é melhor do que a vida, que venha sobre a nossa vida nessa hora, em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor conhece a dor do coração daqueles que perderam seus entes. Ó Deus, nós oramos pelo Edmilson, pela sua família, que o Senhor cure a alma da dor, da separação, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu oro pelo pastor Gerry, a Simara, que estão lá em Londrina. Guarda-os e livra-os em nome do Senhor Jesus. Deus, dê saúde a eles. Dê saúde, Senhor. Protege a Simara, Senhor Jesus, que tem os seus problemas. Ó Deus, aí de pulmão, que o Senhor coloque as suas mãos sobre ela, sobre o pastor Gerry, em nome de Jesus. Também a Lúcia, ó Deus, irmã da Tânia, irmã do pastor Paulo, que o Senhor possa estar com ela e com toda sua família, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, fazendo aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Também pela Rosângela, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor possa estar sobre a vida dela. Clamamos e oramos para que o Espírito do Senhor venha trazer, ó Deus, conforto, consolo e forças para a sua recuperação, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de descanso, de paz, para a honra
e a glória do nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor cuida de nós, como estamos ouvindo nesse fundo musical. O Senhor cuida de nós. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Olha, lembrando que o irmão Eduardo, ele fará cirurgia amanhã. Então, o meu cunhado, o irmão da Dálcia, fará cirurgia. Ele está internado já, está ali na PUC, na UTI, e carece das nossas orações. Lembre do Eduardo na sua oração. Será de peito aberto. Ele pensou que ia ser simplesmente aqui ao lado, mas será de peito aberto. Esteja lembrando, a 1h da tarde será a cirurgia do Eduardo. Vou dar a notícia ainda onde será o enterro, que eu não sei, da irmã Josefina, e o horário, que eu ainda não tenho. Minhas tias estão agradecendo pela cirurgia do meu tio José. Meu tio José fez cirurgia hoje, passa bem, e graças a Deus o Senhor tem dado a vitória, e eles estão aqui agradecendo aí no Face. Eu também fico feliz pela vida do meu tio José, porque Deus tem concedido graça, força, e passou por mais essa, em nome de Jesus. Estou vendo a Jean, lembra da Maria das Neves. Jean, já estivemos orando pela sua mãezinha, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, em nome do Senhor Jesus. E que vocês, cada um de vocês, tenham uma noite de paz e de tranquilidade. Fique ou durma em paz, porque aquele que te guarda, esse não dorme. Ele está sempre conosco, em nome de Jesus. Peço perdão por não conseguir começar às 10h30, tivemos alguns problemas aqui de internet, deu aqui um mau tempo, relâmpago, essas coisas todas, mas que bom que você está ligado aí e até agora está nos ouvindo. Tenha uma noite de paz e de descanso, em nome de Jesus, e boa noite, em nome de Jesus.